E no meu caso, eu também sou tanatóloga, comecei a pesquisar ali na pandemia e eu tenho muito interesse nos temas de patrimônio cemiterial e das interseções entre morte, monstruosidade e trevas em geral. Então, a gente foi se juntando, eu e a Ana, também com esses interesses em comum, tanto de pesquisa quanto gostos pessoais mesmo, assim, a gente estava brincando mais cedo com as blusas de metal e tudo mais, e assim que nasceu esse espaço mesmo, para a gente poder conversar a respeito de morte, capitalismo e suas interseções, e, enfim, acho que é isso. A gente está no primeiro ciclo do grupo de estudos, começamos ali de maio para junho, maio, né? Maio. A gente decidiu fazer ciclos de 3 meses para a gente conseguir aprofundar numa temática, ler alguns autores de referência e não de referência também, como é o caso do Bataille, que a gente pescou de outras áreas aí para poder falar sobre ele dentro da tanatologia. E a gente já falou sobre o Weber e sobre o Bataille, fizemos leituras desses dois autores e agora a gente vai passar a ler e debater sobre o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano. E esses são os temas que a gente tem discutido aqui no grupo, né? A gente fala sobre riqueza, sobre dispêndio, despesa, morte, perda de sentido, esse processo de comercialização da morte, de mercantilização da morte, e que problemas que a morte nos traz dentro do contexto capitalista. Então, esses autores a gente sente que conseguem conversar entre si, ou a gente consegue usar eles para conversar, né, sobre essas temáticas aí, e tem sido muito rico. E no nosso último encontro, que foi o encontro para fechar as leituras do Bataille, a gente decidiu assistir o Crimes do Futuro, né? A gente foi enveredando ali na discussão a respeito de inteligência artificial, de avanços tecnológicos e tudo mais, e fez muito sentido que a gente visse esse filme, foi até sugestão da Beatriz, acho que ela caiu, que é uma das membros do grupo, e foi muito massa, porque Giovanna e eu, a gente já estava tentando encontrar uma forma de enfiar arte, né, cinema, outras formas de escrita, literatura, poesia, enfim, para a gente também debater uma coisa que não é só acadêmica, mas entender que tipo de produção artística que a gente tem feito, para questionar, para entender esses processos que a gente tem vivenciado, né, então, talvez esse seja o primeiro cine-debate de muitos, assim, se depender da gente. Então, vamos ver como que é a recepção entre as meninas do grupo e entre quem também quer fazer parte, mesmo que seja só dos debates do cinema, assim. Talvez isso seja um projeto à parte aí também, integrante, Sim, mas... seria interessante também. Uhum. E por que a gente decidiu abrir, né? Porque pode ser algo que agrega bastante para as nossas próprias discussões, dentro do grupo, acho que só eu e a Beatriz que somos psicólogas, né? O resto das meninas, o restante das meninas, todas têm uma formação diferente. E isso tem sido muito interessante para os nossos debates. Cada uma traz um ponto de vista da sua área de pesquisa, né? E tem sido muito rico, assim, o que a gente consegue aprender umas com as outras, cada uma passando um pouco do que sabe e vai virando um negócio, assim, muito lindo. Então, a gente, como né, a gente está bem no nicho do nicho do nicho aí, pesquisando sobre isso, é interessante também que outras pessoas façam parte. Então, a gente decidiu manter a participação aberta, né, dentro do grupo, e esse é um momento bem legal para quem quiser fazer parte, porque a gente vai começar a ler o Han agora, né? Então, a gente vai ter 2 encontros, até coloquei aqui, mas ficou pequenininho. Daqui 15 dias a gente vai discutir sobre sociedade do cansaço e desaparecimento dos rituais. E aí, em agosto, no dia 11, a gente vai discutir sobre o livro Topologia da Violência. Então, caso vocês se animem a partir das discussões que a gente vai ter aqui, queiram fazer parte, só escrever para a gente, mandar um oi ali no e-mail, no Instagram, e é isso. Então, sobre o filme. Você quer apresentar essa parte, Giovana, do diretor? Sim. Então, gente, como a gente estava falando antes, surgiu de uma forma bem orgânica o Crimes do Futuro. A gente estava conversando sobre as leituras do Bataille ali no nosso último encontro, e aí a Beatriz sugeriu esse filme. E
Aí tem algumas coisas interessantes, assim, por ser um filme do Cronenberg, ele trata muito dessas questões de corpo, diretamente. O Cronenberg, ele se firmou, assim, como um nome importante no body horror, e antes desse filme, eu não me lembro exatamente há quantos anos que ele estava sem mexer diretamente com ficção científica. Então, esse Crimes do Futuro, ele vem, assim, dentro da trajetória do diretor, num momento bem interessante também, depois de um certo hiato dele de mexer com esse tema, e num momento, assim, de capitalismo tardio que a gente vive, bem interessante também. Então, o Cronenberg, ele é canadense, ele é diretor, roteirista, enfim, já está nativo há muitos anos. O primeiro filme dele que eu me lembro de ter visto foi A Mosca, então, Crash também tem muitas questões interessantes, com certeza. Sim, sim. Então, assim, a gente poderia fazer um ciclo de Cronenberg tranquilamente, se a gente for pensar assim, no Cine Debates. Sim, Então, inclusive com o próximo filme dele, né? Que a Mariana já assistiu, inclusive. exatamente. Sim. Então, assim, Cronenberg tem muitos temas interessantes aí para a gente discutir no grupo. E aí que veio eu adoro esse. Ele é o querido, realmente. Então, assim, eram esses pontos principais sobre Cronenberg que eu acho que a gente podia, né, só para a gente ter em mente durante a discussão mesmo, de como é o trabalho dele e tal. E, bem, se quiser passar, Ana. Isso. E sobre o filme em si, você quer fazer algum comentário, Ana, para já... Acho que queria perguntar para vocês se todo mundo conseguiu ver o filme, se tem alguém aqui que caiu de paraquedas e conseguiu ver o filme. E daí a gente consegue também ir direcionando algumas explicações, assim, ou então pular essas explicações que todo mundo tiver visto. Vocês conseguem dizer aí pra gente, se viram? Mariana, Vitória, Helenita e Marcos. Sim, sim, eu assisti. Tá. Todo mundo viu, então. Thaís, você conseguiu ver? Vi sim. Você falou, né, que tava conversando com o outro. Sim. Não só assistiu, como tu alugou um triplex na cabeça dela. Sim. Já tá acabando meu contato, gente. Então, certo, todo mundo viu, maravilha. Eu até tinha deixado na agulha aqui uma das cenas. Talvez depois eu coloque pra gente ver junto, assim, porque eu acho que ela resume bem a proposta do filme. Mas a gente colocou aqui algumas perguntas que vão nortear, né, nossa conversa para vocês ver se talvez surja alguma coisa assim de reflexão que, enfim, já não tenha surgido espontaneamente assistindo o filme, né? Mas são como pensar a ideia de dispêndio ou despesa, ou a ideia de violência neoliberal a partir das imagens do filme ou do próprio roteiro. Como que a gente interage com a morte agora que ela é atravessada pela tecnologia? Ou se vocês sentem isso, né? Sentem esses atravessamentos ou não? Qual que é o papel do capitalismo e da tecnologia nas nossas vidas? E qual o papel o corpo desempenha na lógica de mercado apresentada no filme? Basicamente, assim, no nosso último encontro, a gente estava falando sobre o erotismo do Bataille, né? E a partir da discussão sobre o conceito de erotismo e o conceito de pornografia, a gente conseguiu perceber, assim, o quanto a tecnologia está atravessando, né, as nossas vidas e com a própria questão de ChatGPT. A gente falou também sobre produções artísticas envolvendo inteligência artificial e coisas assim. Então, fez muito sentido para a gente pensar nesse filme, porque ele vai falar de corpo, de dor, de morte, né? De uma forma muito, muito lírica, muito simbólica, que dá para a gente pegar isso também e ampliar. Então, basicamente, vamos pensar junto aqui o que o filme suscitou em nós e ver para onde que isso nos leva hoje, tá bom? Acho que é isso. É isso. Vou encerrar aqui e aí a gente começa, então. É curioso como que esse filme, assim, você comentou que ele é muito lírico, muito poético para muita coisa, Ana, ao mesmo tempo que ele é muito visceral, né? É engraçado ter essas sensações ao mesmo tempo com o filme. Algo que vai te fazendo refletir muito, mas te dá uma sensação de nojinho mesmo, assim, em que vai te mexendo dessa forma. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente conversar também sobre transgressão nesse filme, porque ele brinca muito com essa ideia, assim, de mudanças de limites da humanidade,
E aí, pensando que a gente já vinha lendo Bataille aqui no grupo, né, que o Bataille, ele escreve muito sobre transgressão, isso está muito presente nesse livro do erotismo, e aí eu acho que nesse filme também tem muita coisa interessante para se pensar a respeito disso, tanto das possibilidades, assim, em relação ao próprio corpo humano, quanto às questões de sexo que vão aparecendo também. Tem muita coisa bacana, mas antes de ser muito charlinho, eu queria ouvir vocês também, ver o que vocês acharam do filme, que sensações que despertou em vocês. Então, quem quiser falar, fica à vontade. Fica à vontade, povo. Acho que só levantar a mão, né? Primeiro para a gente organizar aqui também. Tem muita gente disputando para falar? O pessoal O Marcos. né? Quer falar então, Marcos? Pode ir lá. Eu já ia falando assim, nossa, vamos fazer fila aqui para levantar a mão. Gente, então, uma coisa que me pegou assistindo o filme assim, eu assisti A Mosca também dele, esse filme agora, e um chamado Videodrome, que eu achei muito bom também, que traz essa questão da tecnologia, do corpo também. Eu achei bem legal também os robôs e tal. E fez muito sentido também com esse rolê da inteligência artificial, né? Mas assim, uma coisa que eu fiquei pensativo foi como, mesmo eles estando em um momento, porque no filme não explica exatamente o ano que eles estão, ou que período assim que está se passando, né? Mas a gente entende que é um futuro por conta da tecnologia ali e tal, questão avançada. Mas mesmo diante de tantas coisas ali envolvendo, vamos dizer, entre aspas, facilidades ali no meio, né, com a humanidade, ainda assim existe uma certa dor, um certo sofrimento quando eles vão lidar ali com o prazer, com a satisfação ali, com as relações. Então, mesmo diante da tecnologia, mesmo diante do avanço, ainda assim é muito complexo se relacionar com o outro. Então, essa relação com o outro, ela ainda assim se torna complexa, mesmo diante de tantas coisas que são fáceis ali no momento histórico que está se passando no filme. Né? Então, isso foi uma coisa que me pegou muito. Então, sexo, as coisas ali, as relações, apesar delas serem fáceis ali com a tecnologia, ainda assim é algo muito complexo, se relacionar com o outro. Sim. Thaís, pode ir. Na primeira coisa que eu percebi, que é um pouco parecido com isso que o Marcos falou, é o seguinte: eles vivem num mundo, né? Um futuro em que não há mais dor, em que não há mais infecção. Isso é meio que o nosso sonho hoje, né? Você pega qualquer indústria farmacêutica, o que eles querem é exatamente isso, né? Não existe dor, não existe infecção. Olha que coisa maravilhosa. Não é. Como o ser humano é capaz de destruir, não, mas mesmo quando tem uma coisa que parece ideal, o ser humano vai dar um jeito de cagar com essa coisa, né? Mesmo numa situação, ai, gente, que maravilha, olha o que a gente conseguiu. Ah, não é bom, não. E, na verdade, é pior do que agora. É impressionante. Como o ser humano... talento, realmente. É um talento. Não é qualquer um, não, gente. Ouvindo a Thaís, eu fiquei pensando se a gente não é o órgão sem função que está crescendo na barriga da Terra, assim, sabe? É possível. Você falou do William Gibson, Mari? É algo mais do cyberpunk, assim, mas ele ficou famoso por essa frase do high-tech, low-life, que acaba abarcando muito das coisas do cyberpunk e tal, e lembrou que o Marcos estava falando disso, de, apesar de parecer um futuro, tem certos elementos que são meio atrasados, e a qualidade de vida das pessoas também não tá de acordo com a tecnologia, assim. E para mim também foi um filme que, em outros aspectos, assim, vendo até mesmo para esse âmbito da arte contemporânea, do pós-humanismo, que eu também estudei por um tempo, assim, ainda dá para tirar muita coisa interessante
de performance e arte contemporânea como um todo, e também toda essa coisa pós-humana de o que seria nessa transcendência humana, até que ponto a gente é humano ainda ou não, porque fala de várias coisas que são tanto autoimpostas quanto impostas por uma mutação meio que natural, assim, e como isso muda essas categorias de humano. Uhum. Bem Sim. interessante. Tem uma cena que a personagem, a Ting-Lin, aquela burocrata, né, da Kristen Stewart, ela vai falando sobre os órgãos evoluírem, daí ela põe a mão na boca e fala assim, quase evoluir, não é evoluir, né, os órgãos não evoluem, eles vão se desenvolver num sistema complexo, ela pergunta, né, para o Sol. Lembrou isso, assim, que você falou agora? Sobre o que é evolução, o que é desenvolvimento, o que é a gente desenvolvendo um câncer de grife, igual eles falam no filme também, né? Sim. Nossa, e também outra cena que me lembra isso, dessa do é humano ou não é humano, e pegando até uma ponte com o que o Marcos tinha comentado sobre as relações nesse filme, não tem uma relação saudável nesse filme, né, gente? Tá todo mundo, assim, completamente a bubublé das ideias. Mas quando o Sol vai conversar com a mãe do menino, que eu me esqueci o nome dela agora, que ela fala, não era uma criança, a partir do momento que ele era um comedor de plástico dessa forma, ele não era uma criança, ele não era um humano. E a frieza mesmo que ela fala, tipo assim, todas as cenas que envolvem essa mãe e esse menino são realmente, assim, desconfortáveis, pela frieza e pelo trato que tem. Mas desse limite mesmo, do quanto que, a partir de uma mutação, dentro daquele cenário, dentro daquele mundo, quanto que aquela pessoa ainda vai ser considerada humana de alguma forma. E quais seriam os limites para isso também. E quando eu falo, assim, de limite nesse filme, me chama muito a atenção o jeito que eles vão mudando isso em relação ao sexo por causa do Bataille, especificamente. O Bataille que a gente estava lendo aqui no grupo, ele coloca que, assim, o erotismo, ele é uma coisa necessariamente humana, uma dimensão da vida do humano, não existe em outras formas de vida. E aí, quando você muda assim, a fronteira do que é humano, e o erotismo ele pressupõe uma transgressão assim, de interditos e de outros pontos, então, para onde que esse erotismo vai, né? E aí tem uma cena, eu gostei muito da personagem da Kristen Stewart, eu achei que, assim, muito bacana a interpretação dela e as colocações da própria personagem também, que ela coloca uma frase que com certeza a gente vai discutir bastante ela nesse debate, de que a cirurgia é o novo sexo. É uma coisa, assim, muito importante nesse filme. E é aí que o Sol pergunta para ela, mas precisa de um novo sexo? Precisa criar uma nova coisa para ser o sexo? E ela precisa, porque a humanidade já mudou num ponto em que o sexo já não tem mais esse poder de transgressão ou de satisfação mesmo. Tanto que tem uma outra cena também que o próprio Sol fala para ela, do tipo, olha, eu não sei fazer o velho sexo mais, não sou bom nisso, e todas as cenas, assim, que tem de gratificação nesse sentido envolvem corte, cirurgia, ou, enfim, qualquer toque nos órgãos diretamente. Então é interessante de ver isso também, né? Uhum. Eu fiquei pensando, assim, lembrando agora, que mesmo as cenas que tem uma certa tensão erótica, sexual, não tem ninguém gozando, sabe? Tipo assim, tem muito uma coisa da clandestinidade, né? De você estar num subsolo, né? Tipo, numa viela, numa ruela, assim, e fazendo uma coisa, me veio muito uma coisa meio de prostituição, assim, parece, eu tive uma impressão, assim, de que aquelas pessoas estavam pagando umas às outras, seja lá com o quê, sabe? Tinha uma relação ali que chegava a ser quase que monetária, embora não envolvesse necessariamente dinheiro, mas não tinha, assim, ninguém chegava num êxtase, né? Ninguém babava, não tinha um negócio, assim, dessa visceralidade do sexo normal, sexo antigo, né? Então, será que dava realmente gozo para essas pessoas? Será que elas realmente tiravam? Que tipo de prazer que elas tiravam desse tipo de novo sexo? Enfim. Tem comentário aqui? Ah, tá, a Mari falou que tem um gozo mais religioso, algo meio êxtase de figuras santificadas. Sim, tem até a cena final ali dele, quando ele come a barra de sintético lá, de plástico, né? Eu vi muitas pessoas fazendo correlação com a imagem da Joana d'Arc,
essa coisa meio, né, essa coisa meio santificada, assim, de atingiu alguma coisa espiritual, né? Sim, e também durante a primeira cena de cirurgia que aparece com o personagem do Sol, ele também tá com um rosto assim, é aquela escultura do êxtase de Santa Teresa, né? Total. E é curioso, porque o Bataille também coloca essa questão do êxtase religioso como uma face do erotismo, né? Também tá lá. Diga, Thaís. Por isso que eu comentei. Não é isso. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi que, pegando aí no gancho que vocês falaram, de que parece que aquelas pessoas estão recebendo dinheiro, né, de outras para performar aqueles cortes e coisa e tal que dá prazer. É que vocês perceberam que não tem dinheiro? Em momento nenhum do filme, não tem troca, não tem compra, não tem venda, não tem nenhuma transação comercial. Mas ainda assim fica essa sensação de que a sociedade é organizada por uma forma capitalista. Porque as pessoas têm empregos, existem os departamentos, sabe? Tem um bar, tem os caras que fazem, as pessoas fazem shows, né? Então, pressupõe um consumo ali, uma relação capitalista, embora em nenhum momento eles mostrem o dinheiro para a gente. Eu fiquei pensando nisso, como tem outras formas de você mostrar o funcionamento de uma sociedade sem você precisar exemplificar tudo e escrever assim. Gente, tem uma coisa, eu achei que tinha muitos diálogos expositivos nesse filme. Triste. Sim. Além de serem diálogos muito expositivos, vocês notaram que metade dos diálogos expositivos acontece com uma pessoa agachada, a pessoa se abaixa e começa a explicar muita coisa. Ela se abaixa e vai. Acontece direto, cara. Acontece com com praticamente todos os personagens principais. Eles começam a falar muito. É verdade. É o pensamento, assim. Mas é curioso isso que a Thaís trouxe também, porque não fala hora nenhuma diretamente de dinheiro, de riqueza, do tipo, vocês ficaram ricos fazendo esse tipo de performance, mas mostra opulência, né? Você consegue notar ali uma noção de dispêndio mesmo nessas cenas de cirurgia e tudo mais, o jeito assim que tudo se coloca, as roupas utilizadas, toda a pompa e circunstância disso também. Você nota que está rolando alguma forma de grana ou de transação por ali, de que tem assim esse dispêndio em muitos sentidos. Talvez não tenha dinheiro, mas tem essa coisa da performance como um produto e do consumo dessas performances, né? Porque em todas elas as pessoas estavam filmando, né? Elas estavam extremamente investidas naquilo ali, né? E algumas até correndo risco de perder emprego ou alguma coisa assim, né? Então, tinha, eu acho que algum elemento nesse sentido, assim, de talvez ter que abrir mão de alguma coisa para estar ali, ou ter que dar alguma coisa para estar ali, só que isso não foi mostrado de uma forma muito explícita, assim, no filme, não sei. E... Posso puxar? Claro, pode falar, Mariana. Não, só puxar esse gancho das performances e tal, e também da performance artística, assim, de pensar que a maior parte das performances mostradas, não sei se agora se todas, acho que todas, mas elas realmente têm essa noção do dispêndio muito presente ali, porque nenhuma delas realmente é uma arte meio que serve uma função, até mesmo os ouvidos, as orelhas não têm ouvidos, assim, não tem um órgão completo, ou a mulher que faz a cirurgia no próprio rosto, é um negócio muito mais pela performance em si, do que para servir alguma propósito, tanto que tem, sei lá, até mesmo a tatuagem interna dos órgãos do Sol e tal, ou esse crescimento controlado do câncer como uma forma de arte, eu achei também essa é uma forma de transgressão bem, bem interessante, assim, de você ter esse controle médico sobre o próprio corpo e escolher crescer esses tumores como uma forma de talvez ver até mesmo beleza naquilo.
O que também, eu vou parar de dar palestrinhas, assim, mas só que é curioso que, não sei se foi logo depois do filme, eu acho, mas o Cronenberg chegou a fazer uma NFT dele, e eu até fiquei bem assim, tipo, nossa, você e tal, não esperava, mas teve um twist ali que eu achei interessante, que ele fez uma NFT dos cálculos renais dele. Então, realmente tinha, assim, era a foto dos cálculos renais, e ele falando daquilo como uma forma de arte, e como elas eram bonitas, como pedras que o corpo dele criou. Então, ele e o sol são realmente, tipo, com o sol como se alter ego dele, de certa forma. É uma inserção dele. O Marcos está falando que viu. Como desver. Ai, gente, deixa eu procurar, tem imagem disso. Gente, o Cronenberg tá levando os filmes dele muito a sério. Alguém pare, avisa, alguém senhor. para, por favor. Galera, peraí. Ai, onde foi? Aqui. Que isso, gente? Meu Deus, é uma bola de golfe. Meu Deus. Então tá, né? Ok. Meu Deus. Gente, mas é muita coisa, ninguém dá uma água para esse querido, meu Deus. É muita pedra. Uhum. Será que ele fez o registro lá no órgão burocrático? Será que ele falou com a Christian Stewart? Eu acho que não. Meu Deus. Do céu. Nossa, eu não esperava para o debate de hoje o cálculo renal do Cronenberg. É incrível, muito bom. Ai, sim. É o câncer de grife dele, será? É o câncer de grife dele, talvez. Mas uma outra coisa que chama a atenção do filme é uma coisa que, assim, seria legal de pensar junto também, porque todas essas partes, assim, de cirurgia, de autópsia e etc., a gente vê em gente viva até que chega para o fim do filme e tem um menino, né? E o jeito que se fala dessa criança é muito curioso. Tem um momento em que o pai fala, tipo, não, a minha ex-mulher é a mãe do cadáver. Já não é uma mais, já não é uma criança mais. E mesmo do jeito que ele vai se referindo à autópsia, não é a autópsia do fulano, tipo, a autópsia e o nome da criança. Eu esqueci mesmo o nome do menino. Baxter, isso. E aí, tipo, não, eu vou seguir com a autópsia Baxter, e, enfim. É sempre essa coisa meio pessoal. E aí, o quanto que, assim, dentro dessa questão dos limites do corpo e dessa falta de dor e de infecção, aí é só um pensamento mesmo da gente soltar aqui e a gente pensar como que essa galera tá lidando com a morte nesse universo mesmo, sabe? Porque não ficou uma coisa distante no sentido de as pessoas continuam morrendo nesse filme. Não é um mundo que atingiu a imortalidade nem nada, mas o quanto, assim, que a partir do momento em que é um cadáver, em que é uma sociedade extremamente focada no corpo e tal, para de ser humano também, vira uma coisa alheia, vira uma coisa abstrata também. Tanto que tem uma... Eu tava lendo os reviews do Letterboxd sobre o filme, né? E aí eu achei um review muito interessante de uma pessoa que faz uma correlação com esse personagem do Baxter, do menino, com a falta de aceitação de corpos transgênero, né, de pessoas transgênero. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte em que ela está falando. Ela questiona essa coisa, né, do consentimento não ter sido dado pelo próprio menino para fazer a autópsia, porque obviamente ele não poderia, mas o pai dá, né? E seria lugar dele de dar esse consentimento para começo de conversa, né? Mas eu assisto muito Drag Race, assim, é uma das paradas que é meu guilty pleasure, e sempre tem, né? Ultimamente, quase toda edição tem tido drags que são mulheres trans, teve até uma edição que teve um homem trans.
E sempre tem essa discussão a respeito de que corpos são aceitos, né? Até na edição atual tem 2 mulheres trans e uma é super padrão, branca, botou peito, ela é magra, parece bem a Marilyn Monroe, assim, o nome dela é Bosco. E tem uma outra mulher trans que chama Aja, ela não botou peito, né? E ela não tem um corpo padrão. E no próprio Drag Race tem uma certa exclusão dessa mulher trans que não é padrão, né? Que não fez a transição totalmente, assim, né? De modificar muito o corpo para além dos hormônios. E até elas falam sobre isso, elas estão tendo dificuldade de encontrar hormônio nos Estados Unidos por conta de toda a questão política que está acontecendo lá, né? Mas o Baxter, nesse filme, surge como esse símbolo do que seria talvez uma evolução ou um desenvolvimento do nosso corpo, e a ele não é autorizado a existir enquanto essa mutação, digamos assim, né? Enquanto esse corpo que é diferente. E aí tem essa tentativa bem torta por parte do pai dele, né? De transformar ele num símbolo e até num mártir, né? Mas que aí, quando entra a parte de polícia, de governo e tudo mais, eles decidem tirar os órgãos dele e botar os órgãos tatuados, que já seriam por si só horríveis de se ver, né? Mas que para as pessoas que estavam assistindo a autópsia não deu em nada, porque elas já estavam acostumadas com essa coisa do órgão tatuado, né? Então, assim, não chocou tanto quanto que elas estavam esperando, talvez, que seria um corpo com um órgão novo, um sistema digestivo novo, sabe? Um humano que digere plástico, né? Então, assim, mesmo ele enquanto esse símbolo, isso não levou a lugar nenhum, né? Pensando pensamentos, gente, realmente. Nossa, cara. É realmente dessa falta de autorização de viver mesmo, no caso das mudanças desses corpos diferentes. E assim, me chama muita atenção como que teoricamente era para, quando chega nesse ponto do filme, teoricamente era para a gente estar um pouco mais desensibilizado, talvez, a tanta exposição de órgão e tal, mas o jeito que é colocado, assim, como a autópsia de um corpo morto, de uma criança e tudo mais, sai um pouco disso, sabe? Você nota um peso diferente, mesmo no tratamento do casal, de artistas, sabe? Mesmo nisso você vê. A Carmine chega num ponto que ela não quer, né, fazer mesmo, ela não quer seguir com aquilo. E é curioso ver, assim, como que eles têm essa relação com o corpo da criança ali, mas isso não acontece com o pai mesmo. O pai, ele tá colocando desse jeito bem torto o filho dele como um símbolo, como um mártir, como tudo mais, e não tem, assim, uma dedicação a isso. Eu só lembro depois, assim, quando eles fazem a autópsia e terminam de ver realmente que os órgãos do menino estão todos tatuados e tal, que o pai dele vai para fora e começa a chorar muito, e você vê que é mais pela questão do símbolo mesmo, pelo caminho que ele estava tentando seguir. E aí temos aquela cena dele sendo morto com furadeiras. Então, ai, gente, as furadeiras. Enfim. Mas chama atenção mesmo, assim, me chamou a atenção essa diferença do tratamento do corpo vivo para o corpo morto ao longo desse filme. Você diz no sentido de o corpo vivo ter valor e o corpo morto não ter valor? Sim. No sentido de ter valor, no sentido de, sim, porque me parece que na autópsia ali do menino mesmo tem uma questão, assim, de fascínio com isso que vai para além dele ser um comedor de plástico, sabe? Tem também uma certa questão, assim, da morte, do que aquilo tudo significa, do quanto que isso toca também esses personagens. Tem alguns que não são tocados de forma alguma, tem outros que vivem isso de uma forma muito visceral. Então, ver como isso não é tratado de uma forma padronizada também chama atenção. Uhum. Sim. Essa parte que o Cronenberg decide deixar de fora, né? Que por exemplo, a gente não vê muito como que é essa sociedade, para além da questão da performance
e a questão desses personagens principais ali, a gente não vê muito as ruas, a gente não vê muito o dia a dia das pessoas, sabe? Tem a menina que corta o próprio rosto ali, claramente ela era uma mulher rica, ia ter um after num hotel, como que ia ser esse hotel, né? Porque todos os cenários que a gente vê são bem decadentes, né? Será que existe alguma parte dessa cidade que é luxuosa, que não tem essa coisa do, sabe, das ruelas, assim, com as pessoas, sei lá. Se Fiquei cortandinho, pensando, assim. a cabeça foi longe, assim, pensando se abrisse É. a grande angular, assim, né? O que a gente ia ver. Sim, que mais que ia aparecer, né? Uhum. E assim, é tudo tão decadente que você vê que mesmo É curioso se a gente for pensar também na tentativa do Estado de acompanhar essas evoluções, né? Porque você vê que o departamento ali em que a Stewart está, a Timlin e o companheiro dela estão, ele ainda não existe oficialmente, mas ao mesmo tempo tem uma série de governo em torno a isso. E é muito decadente o prédio em que eles estão, tipo, toda a estética da burocracia ali, assim, tá péssima. Então chama atenção disso também. Sei lá, dá vontade de abrir essa grande angular e entender o quanto que isso é algo de nicho naquele mundo que o Cronenberg pensou, o quanto que isso se estabeleceu, está crescendo e está sendo lidado numa escala maior, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, tem uma tentativa de controle antes mesmo da tentativa do sentido, né? Sim, sim. O registro, o controle, e me veio muito essa coisa da performance. Será que ela é uma tentativa de atribuir sentido para isso? Quem que pode atribuir sentido diante de um corpo que é uma coisa que só o indivíduo pode dar, né? Embora a gente tenha muita tentativa de controle externo ali dos nossos corpos, se é gordo demais, se é o nariz é de tal jeito, né? E tudo mais. Mas, enfim, fui pensando um pouco nisso, assim, também. Pode falar, Mari. Não, é só ligado com isso que você está falando também de pensar até mesmo na relação de tecnologia e sociedade, capitalismo e tal. O quanto que agora está ficando cada vez mais normalizado essa dataficação das pessoas e tal, de se transformar em dados e as coisas dos reconhecimentos faciais, e de pensar que nesse universo, nesse futuro, teria esse reconhecimento interno, assim, que esses dados biométricos são também dados de órgãos, então é como se você tivesse outros tipos de biometria, né? Não seria apenas sua íris e as suas digitais, mas seria seus próprios órgãos. Então, de pensar realmente nesse jeito claramente, literalmente invasivo de tipificar esses corpos e tal, que é bem interessante. Nossa, foi uma coisa assim que. Não, pode falar, Beatriz. Não, só um complemento que a Mariana trouxe, essa questão também que ela traz dessas informações, dá para a gente também considerar, um tempo atrás que estava aquela onda do pessoal fazer aqueles testes genéticos para ver árvore genealógica, e aí o pessoal depois, né, fez um boom, e aí o pessoal falando, isso vai ser usado futuramente para ver quem vai ter acesso à saúde, quem vai ter acesso a remédio, como vai desenvolver os remédios daqui para frente. E eu acho que, como a Mariana falou, né, para além disso, também como identificar, né, porque hoje a gente vê essa questão da união, né, não da internet, mas da tecnologia, né, a união da tecnologia com essa questão biológica, então, o que vem, né, a partir disso? Eu lembro que, acho que foi ano passado, tinha um shopping que tinha alguma empresa de tecnologia que estava pagando, sei lá, R$ 50 para as pessoas fazerem um cadastro. Você viu isso, Mari? Você sabe algo sobre isso? Por favor, porque eu não sei, assim, eu só lembro que eles estavam dando dinheiro pelos seus dados biológicos, alguma coisa assim. Meu Deus. Eles estão querendo, realmente eles estavam querendo criar, é um dos fundadores da OpenAI, do ChatGPT, que tinha essa outra empresa,
que agora eu esqueci o nome, mas a ideia dele era criar uma criptomoeda que fosse lastreada nas suas informações biométricas. É muito errado. E tem toda essa coisa de colonialismo digital também, porque ele claramente estava... Essas formas de captação eram muito predatórias, né? Davam dinheiro para as pessoas, e era um dinheiro que às vezes você nem conseguia recuperar depois, porque ele dava em criptomoedas, e para você conseguir recuperar, você tinha que criar uma wallet, uma carteira digital, para daí conseguir fazer transferência, e a taxa acabava comendo uma certa porcentagem. Enfim, e ele só fez isso em países, sei lá, não fez na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, sabe? Teve aqui no Brasil, não teve? Teve. Eu vi em São Paulo, alguma coisa assim. Teve. E foi banido depois de um tempo. Mas as pessoas estavam fazendo fila. Sim. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito puta com esse negócio. E aí a justificativa de algumas pessoas eles já têm os nossos dados. Pelo menos agora eu vou receber por isso. Tipo, algumas pessoas estavam falando assim. Mas era uma tentativa de criar uma moeda para o futuro, assim, que realmente seria algo meio único, porque teria a ver com com essas informações do seu corpo, assim. Que delícia! Nossa Senhora. Maravilhoso. Sim. Eu tô pensando em todas as 95 mil regulações que não existem a respeito disso, sabe? Meu Deus do céu, cara. E assim, depois de assistir esse filme, foi uma coisa que eu fiquei pirando também. Porque, beleza, ali tem as tatuagens e tudo mais, mas fiquei pensando mais no nosso caso mesmo, aqui em 2025, a quantidade de dado que se produz em relação aos nossos corpos e como a gente entrega isso também, muitas vezes, assim, no monitoramento que a gente mesmo faz a partir de algum ponto de otimização, por exemplo. Seja de usar o smartwatch que vai contar como estão seus batimentos cardíacos ao longo do dia, quanto que você está andando, como está seu sono, como está não sei o quê. Tudo, assim, numa lógica de otimização e de performance, de certa forma, também. E eu fiquei pirando um pouco nisso, pensando nesse ponto do filme. Porque, nesse caso que vocês estão contando, esses outros dados que eu estou falando não necessariamente vão ser usados nesse sentido, para a criação de criptomoeda e tal. Mas é um pouco assustador ver o quanto de dado que a gente gera sobre o nosso corpo também, de formas que às vezes a gente nem consegue interpretar diretamente, sabe? Mas tá lá. E tá nessas empresas que a gente não sabe exatamente para onde vai, como que é o tratamento desses dados e o que é feito com isso. Não tem uma transparência muito clara em relação a isso. Eu separei um livro para sugerir para vocês. Esse livro do Han, ele não tá na nossa ementa, mas calhou que ele é a síntese do filme, que é o Sociedade Paliativa A Dor Hoje. E aí ele tem um parágrafo aqui, olha, eu tinha marcado aqui quando eu li ele uns meses atrás, é exatamente o que você está falando, Giovana. Olha só esse parágrafo. A histeria da sobrevivência torna a vida radicalmente impermanente, pois a vida é reduzida a um processo biológico que deve ser otimizado. Ela perde toda a dimensão metafísica. O self-tracking evolui em um culto. A hipocondria digital, a permanente automedição com apps de saúde e fitness degradam a vida a uma função. A vida é despida de toda narrativa promotora de sentido. Ela não é mais narrável, mas mensurável e contável. A vida se torna nua, sim, obscena. Nada promete permanência. E ele fala muito dessa coisa da pornografia da vida, né? Não do jeito tão igual batalha, assim. Mas ele fala sobre essa questão que ele chama de dataísmo, né? Que é o culto aos dados. E o quanto a gente voluntariamente se coloca nesse lugar de ter que medir todo o nosso desempenho, medir tudo que a gente faz e ter o bullet journal lá, ou ter algum aplicativo que vai nos dar todos os dados de tudo que a gente faz na vida, né? E o que a gente faz com esses dados é o quê? É se otimizar. E se otimizar para quê? Para morrer, né? No fim das contas, enfim. Esse livro é muito legal, gente. Caso vocês tenham interesse, complementa demais, assim, o filme. Nossa, isso do self-track é uma coisa que aparece nas mínimas coisas, né? Tanto em relação a essas questões de
corpo, fitness e tudo mais, mas até para hobbies, gente, tipo, colocar uma meta de livros que você quer ler num ano especificamente, ficar sempre marcando ali, seguindo aquele daquela forma. Então, é um negócio que eu tenho uma certa paura quando eu vejo acontecendo. Mas é muito fácil cair nisso, né? Porque como a gente tem vivido uma era de muita exposição até voluntária, às vezes você, sei lá, vai procurar um review do filme no YouTube. E aí a pessoa vai e te sugere 5 outros filmes que tem a ver com esse filme que você viu. E aí você fala, não, para eu entender sobre isso, eu vou ter que ver esses 5 filmes, né? E aí você começa... Tem sempre uma coisa que te empurra para ter que performar mais, né? Para ter que competir com um coleguinha, assim, sabe? Tipo, no mundo do BookTube, assim, que eu fiz parte por um tempo, né? Tinha muito isso, assim, uma competição de quantos livros você lê por semana, quantos livros você lê por ano, né, e tal, e vai ficando um negócio meio doentio, assim, né? Você vai perdendo o sentido da coisa só pelo grind, assim, né? Vou fazer. Pode falar, Marcos. Tá mutado o seu microfone? Agora foi, veio aí. Eu tava pensando em outra questão, que, tipo, o seguinte, no filme, tipo assim, colocando hoje em dia, com inteligência artificial e tal, eu fiquei pensando, né, por exemplo, questão dos limites que o pessoal ultrapassa, que a gente vê no filme, com questões éticas, morais e tudo mais, mas aí, tipo, o que que torna, né, a gente humano, no final das contas, né, pensando em tudo isso. Tipo, um debate que eu tava vendo muito na rede social era, por exemplo, a galera fazendo terapia com chat GPT. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, hoje em dia a inteligência artificial ela sabe simular emoção, sabe simular acolhimento, algo ali que não é humano, né, mas que é uma simulação ali gerada conforme as experiências de outros usuários. Então, o que que tá tornando real, né? As relações no filme ali, elas mostram essa ambiguidade, essa não diferenciação entre a realidade, porque ao mesmo tempo ali o pessoal tem uma relação ali com a performance, com a ciência, envolve toda uma manipulação, mas eu pelo menos não percebi uma coisa mais genuína, assim, sabe? É como se também, além da artificialidade ambiental, a coisa sintética, também o ser humano, no geral, ele fosse sintético, assim, né? Tipo, é tudo muito artificial, os sentimentos, os afetos. Então, aí foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tipo, e se a gente colocar hoje em dia, né, assim, diante do que a gente vive, com a tecnologia, o que que ainda torna a gente humano, sabe? E será que vai ter um momento que a gente não vai conseguir responder essa pergunta, sabe? Do que torna a gente humano com esse avanço e tudo mais. Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Gostosa demais a crise existencial, né? Ai. E, Gente, as discussões do grupo são sempre ótimas, mas é sempre esse momento do gente, também não. Ai, climinha ótimo. Mais felizes, né? Impressionante. Sempre sai aqui pensando, meu Deus, estamos ferrados. Tá ferrado de mãozinha dada agora, pelo menos. Tem 2 psicólogos no grupo mais felizes. Eu acho que a ideia do grupo é essa, da gente juntando as mãozinhas, assim, do tipo, olha... Juntando as mãozinhas e fazer igual o Cid da Era do Gelo. A gente vai morrer! As referências que eu trago pro grupo, gente, foi mal. Não, Mariana, incrível. pode falar. Fala, Mariana, por favor. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos. Primeiro eu queria dizer oi para vocês, né, que é meu primeiro contato com o grupo. Queria aproveitar, assim, para fazer uma breve apresentaçãozinha, assim, porque eu acho legal a gente saber, né, com quem que a gente está falando e tudo mais, de onde a gente vem e de onde vem as ideias. Então, eu sou a Mariana, sou do Rio Grande do Sul, sou professora de História.
E como eu falei com a Ana esses dias, né, quando eu me interessei ali eu sigo ela, né, há um tempo, e a Giovana também, me interessei pelo Cine Debate porque eu pesquiso bastante questões relacionadas à história e cinema, né, então eu vejo, assim, e já vou correndo, tem uma atração, assim, né, pela, pelas discussões. Então, como historiadora, eu tenho muitas curiosidades, muitos interesses, assim, nessa questão das percepções da morte, né, na sociedade, e quando a Giovana falou da questão ali da arte tumular e tudo mais, acho muito interessante, sim. Estou super começando sempre achei interessante, mas nunca tinha me aprofundado, e agora eu estou começando, assim, a dar uma procurada, comecei a seguir, né, o pessoal que fala a respeito, e aí cheguei aqui, né, mas enfim. Aí, queria agradecer, né, por deixarem, né, o Cine Debate aberto, assim, achei muito interessante, se tiver mais, estarei aqui. E, bom, eu estava pensando várias coisas aqui enquanto vocês falavam, que eu tenho isso de ficar ouvindo, aí no final eu pego e faço um resumão, assim, do que eu estava prestando atenção, né. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, principalmente agora com o que o Marcos falou, me deu um estalo, assim, né, pensando nessa questão do que nos torna humanos, né, e tudo mais. E aí eu já pensei por outro lado, tem tanto essa questão da inteligência artificial, né, eu como professora passo por situações bizarras relacionadas à inteligência artificial, até hoje a gente conversava sobre isso na escola, né, em relação a trabalhos e respostas que vêm copiadas e coladas, né, enfim, aí a pontinha do iceberg, né, se a gente for descendo, assim, vamos precisar das psicólogas do grupo, realmente. Mas, assim, eu estava pensando sobrecarga de trabalho. Aí eu estava pensando, vocês devem ter visto, né, porque, assim, eu tenho interesses muito, assim, particulares, eu vou desde subcelebridade até o Cronenberg, assim, eu consigo me virar nesses elementos aí. E aí vocês devem ter visto, acho que foi semana passada ou na outra, a questão das cirurgias de mudança na cor dos olhos. Vocês viram isso? André Surak mudou a cor dos olhos, tá? Para quem não sabe. E Maia Massafera também. Ambas estão com os olhos azuis agora. Nossa! E elas tinham os olhos castanhos, né? Para quem não sabe. E aí eu fui atrás de saber, eu não sabia que existia esse procedimento. Eu ainda consigo ficar chocada com a existência de alguns procedimentos, mas aí depois eu fico, tá, vamos ver de onde veio isso, né? O que isso significa. E é um procedimento que ele não é regularizado pela sociedade, sei lá, da medicina, não sei o nome, gente. Porque ele é super invasivo, obviamente, e ele pode ter, tipo, muitos pontos negativos, assim, ele pode levar até a cegueira, infecção, coisas, assim, muito sérias, né? E, obviamente, se ele não é regularizado, ele não deve ser feito em lugares apropriados para tal coisa, né, para tal fim. E eu fiquei pensando, cara, pessoas públicas, né, sempre começa aí. Daqui a pouco, pessoas que a gente conhece vão estar querendo fazer cirurgia de mudar a cor dos olhos, sei lá. Também teve a questão dos procedimentos da Anitta, né, nesses últimos dias, que apareceu e debutou o seu novo rosto, como o pessoal estava falando, né. E como isso é problemático, né, gente? Eu fico pensando, se fosse no meu caso, eu acordasse e olhasse no espelho, não era mais eu, sabe? Porque eu acho que tanto o interior quanto o exterior dizem quem a gente é, né? E como isso pode dar problema no futuro, sabe? Dessas pessoas não se reconhecerem mais, sei lá, eu me preocupo muito com essa questão, sabe? E aí pensando, porque também a gente não sabe, tipo, daqui 10 anos, quantas pessoas vão ter feito isso, quantas vão estar arrependidas disso, porque muita gente está tirando os procedimentos, agora tem essa, né, pessoa tirando, não fazendo mais preenchimento, tirando silicone, essas coisas assim, né? E aí eu calhou muito de pensar, né, será que Cronenberg conhece André Surak? Talvez não, mas tipo, não sei, gente, é só, assim, reflexões mesmo, que não vão para lugar nenhum, talvez, mas são coisas que super conversam, eu acho, com isso que a gente estava falando, né,
principalmente com essa questão da não permanência das coisas, né, que a Ana leu ali pra gente. Então, assim, sei lá, muito apavoro, muito terapia para esse pessoal, para nós também. Eu tava Sim, lembrando, terapia. Mariana, que tem uma parte no filme que aquele policial fala, acho que é o policial que fala, ai, não lembro, alguém fala se quer dizer então que uma pessoa se modifica e ela gera uma outra pessoa que já nasce modificada, tipo a cirurgia ou qualquer procedimento que o pai fez voluntariamente, né, mas que ele não era natural, fez com que o filho dele nascesse geneticamente modificado, ou sei lá qual que é o termo para isso. E eu fiquei lembrando, você falando agora, Mariana, que alguns anos atrás estava rolando assim, na Coreia do Sul tinha muito uma questão de cirurgia plástica no rosto, né? As mulheres faziam muito cirurgia plástica. E eu lembro que tinha alguns caras que casavam com as mulheres que tinham feito cirurgia plástica. Eu não sei até que ponto que isso era hoax, assim, que isso era boato. Mas que quando os filhos nasciam, os filhos eram tão feios que os caras percebiam que era porque as mulheres eram feias. E aí eles se divorciavam das mulheres. Meu Deus. Eu lembro de ver uma notícia que o cara queria processar a mulher, não sei se é verdade, né, gente, se era fake news, enfim. Que ele queria processar porque... Face, né? Porque, tipo, a criança nasceu feia e ele achava que a mulher tinha traído ele, mas não, porque ela era feia, ele, na concepção dele, né? Obviamente, antes da cirurgia, e ele não sabia que ela tinha feito cirurgia, e eu fiquei assim, cara, é absurdo, mas é plenamente possível também. Eu fico imaginando o processo disso. Meritíssimo nasceu essa criança horrorosa, este moleque feio, sabe? Gente. Meu Deus do céu. Cara, mas esse ponto, assim, do debutar um novo rosto, que virou piada nas redes sociais, né? Eu vi a Anitta fazendo, o pessoal, assim, entrou na... Eu não acho que... Enfim. Ai, senhor. Mas, enfim, essa parte de debutar um novo rosto, eu acho um negócio, assim, distópico. Porque é realmente um rosto novo, cara, que cria, não é uma coisa do tipo, nossa, coloquei uma leve alteração aqui. Não, cara, a pessoa tá recalchutada mesmo, um negócio bizarro. Isso conversa muito, é uma coisa que aparece muito quando a gente fala de morte, o quanto que a tendência é isso aumentar cada vez mais por completo horror ao envelhecimento, né? Você não pode aparecer com uma ruga, você não pode aparecer com nada. Cada vez mais começam a ter esses procedimentos preventivos, ou seja, você começa a fazer isso muito antes na sua vida. Enfim. Eu sou assim. Ai, gente, eu lembro da história toda de que a Avril Lavigne morreu e foi substituída. Eu acho que é isso, era dos procedimentos, enfim. Mas, enfim, tem esse tipo de questão que está muito ligado ao envelhecimento mesmo e a toda uma indústria que vai até para além do próprio procedimento, tipo, produtos de skincare, uma rotina de skincare gigante para gente de, sei lá, 20 anos estralando de colágeno. Esse tipo de coisa acaba relacionado a isso também. Pode falar, Mari. Não, é um assunto meio polêmico, talvez, é uma provocação, assim, mas até pensando no trabalho. Mas a gente só fala de coisa calma, cara, que isso? Nossa, as good vibes do grupo. Acabar a vibe do grupo. Não, acho que não assim, no sentido bad vibes, só no sentido, sei lá, algo mais... É que eu também não tenho uma resposta, assim, mas de pensar... Toda essa tensão também, né, de mudar, de disforia facial, corporal, e até mesmo pensando no Testor Junk do Pau Preciado, e de pensar meio que nessa coisa do não sei se meio que esse hacktivismo, biohacktivismo, assim, que também, nesse caso, seria algo muito importante para pessoas trans, pessoas que realmente têm que querem a redesignização delas e tal, e de fazer isso, e tem toda essa discussão, assim, meio que no estudo de gênero e pós-humanismo, assim, de que até que ponto isso também se torna meio que essa figura ciborgue ou pós-humana, de tomar tipo, hormônios ou fazer cirurgias para se redesignar e tal, e meio que onde estaria, né, esse limite, porque a gente acaba
está também julgando pessoas por razões, né, de, por exemplo, da Anitta ou da Maia Massafera e tal, mas, né, onde estaria esse limite também, né? No caso delas. E eu sei que a razão é bem diferente, mas é só pensar assim também, realmente nessa coisa pós-humano, até mesmo, eles até chamam de xenofeminismo, assim, que fala muito até da abolição do gênero como um novo patamar da humanidade, assim, de realmente se a natureza é injusta, vamos abolir a noção de gênero como um outro patamar da existência. Então, eu acho bem interessante de pensar nesses futuros bem plurais, assim. É coisa que eu também não sei para onde vai, assim. Eu lembro que antigamente, no próprio Drag Race, por exemplo, né, a apresentadora falava assim, como que é? May the best woman win, que era muitos Sim. anos atrás, esse programa tem muitos anos. E era essa coisa, né, que vença a melhor mulher. E aí, depois de um tempo, como começou a ter participantes que eram trans, ele usa agora que a melhor drag vença, né? Então ele foi adaptando, assim, é um programa que discutiu muito essa questão de gênero. Mas eu acho que tem uma coisa que ajuda, assim, a gente a pensar nisso ou não, que é a questão do sentido da experiência, sabe? Tipo, quando você pensa na Andressa, ou quando eu penso na Andressa Urach, ou na Anitta, ou nas Kardashian, tem uma coisa que é da estética, da vaidade e da ostentação, assim, né? E pensando aqui em pessoas trans, por exemplo, tem uma coisa assim de se sentir pertencente, de poder se expressar, de poder entrar num acordo com quem você sente ser e quem você performa, né? Com quem você mostra para o mundo que é. E eu acho que nesses casos tem essa coisa do sentido, assim, sabe? O que me fez pensar aqui agora falando também o quanto a dor, né, pegando o gancho do filme, o quanto a dor intermedia também essas mudanças, essas transformações, né? Será que se o Sol, por exemplo, sentisse dor, ele faria o que ele faz diante dessa revolta que ele tinha com o corpo dele? Ou será que essas mulheres que fazem esses procedimentos, né, Anitta e tal, elas fariam se doesse, né? Essa é uma coisa que o Han fala muito sobre, acho que até anotei aqui em algum lugar nesse livro, que quando a vida é reduzida a um processo biológico, ela é esvaziada de sentido, né? Então, assim, as pessoas estão o tempo inteiro mexendo os corpos ali de uma forma muito interventiva, mas no fim das contas não significa nada, né? Sim, e tem uma carga grande, assim, especialmente pensando. Acho que as Kardashians são um bom exemplo disso, tem um marcador de classe e de distinção nisso também. Olha, eu vou fazer aqui fizeram uma série de procedimentos a partir do momento em que, assim, o procedimento se popularizou, por assim dizer, ou que o padrão de beleza mudou, elas também foram para algum outro padrão mais inatingível. Por exemplo, elas fizeram muito implante uma época para ficar com peitão, bundão, enfim, tudo mais. E depois, quando começou toda uma questão de, enfim, Ozempic, magreza e esse deslocamento ali do discurso do body positive, elas foram tirando mesmo, assim, quando isso foi tendo essa mudança, né? Mas diga, Mariana. Eu lembrei de um outro exemplo, assim, nesse sentido, de relação de poder, assim mesmo, e essa questão de quando se torna atingível para outra camada social, isso se torna um problema para quem começou, né, a fazer. Tem esse super exemplo que tu deu, né, das Kardashians e dos procedimentos, assim, e esses dias eu estava vendo uma questão, aí era em relação à moda, assim, a estilos, né, de se vestir e tudo mais. E aí eu lembrei, assim, só rapidinho, de como, por exemplo, alguns anos atrás, assim, começou a se popularizar novamente a questão da alfaiataria, por exemplo, né, das peças de alfaiataria e esses cortes mais clássicos e tal, mais retos. Não entendo nada de moda, gente, foi o que eu, o que eu li. E como isso sempre foi
historicamente é relacionado a pessoas tipo, de um poder aquisitivo mais, assim, ok, né? E aí os fast fashions essas lojas de departamento e tudo mais começaram a fazer as suas próprias versões desse estilo de se vestir, né? E isso já mudou, assim, para as mulheres, por exemplo, mais, assim, endinheiradas, né? Elas já estão investindo agora em outra forma de se vestir. Então, quer dizer, quando a população normal, entre aspas, chega lá, o padrão mudou, né? E isso se aplica à roupa, que é uma coisa que, enfim, né? Também expressa quem a gente é, né? Querendo ou não. E também tem muito a ver com a questão de pertencimento, né? Os lugares que tu pertence ou que tu não quer pertencer, enfim, que tu quer pertencer. A forma como tu te coloca, né? Para os outros te verem. E isso vai para esse lugar um pouco mais permanente, talvez nem tanto, dos procedimentos, né? Porque, por exemplo, alguns podem ser revertidos, como a gente estava falando, não fazer mais preenchimento, tirar silicone, etc. Mas esse dos olhos, por exemplo, é uma coisa irreversível. Então, acho que a gente está chegando num patamar que não se trata mais só de quem pode usar uma calça de alfaiataria, né? Mas, assim, tipo, as pessoas que a gente conhece daqui a pouco vão estar querendo trocar a cor do olho, sabe? E, nossa, isso é muito preocupante. Eu só trago preocupações, aí eu passo a bola para frente. É só isso mesmo. Excelente. Diga, Beatriz. Não, enquanto a Mariana falava, eu fiquei pensando, né, dessa questão de chegar na base, né? O que me fez lembrar dessa questão das lentes de contato dos dentes, né? Que era uma coisa, né, ali não era de fácil acesso e hoje a gente vê fácil, assim, né? E aplicando essa questão da estética, se vê vários dentistas também aplicando Botox, que aí, né, faz o dente, aí já aplica um Botox, aí muda ali um pouco, altera aqui, altera ali, e voltando um pouco no que vocês estavam falando, eu fiquei pensando nessa questão, né, dessas alterações corporais, eu fico pensando muito também na questão de gênero, né, porque a gente vê todas essas alterações, tudo isso acontecendo, e o público majoritário é o feminino e o público homossexual, né? Então, assim, todas essas mudanças, ela acontece e afeta diretamente, no meu ponto de vista, né? Assim, o que eu acompanho, eu fico me questionando nesse ponto. Essa questão de gênero, né? Porque a gente não vê tantas notícias assim de homens que faleceram por procedimento estético ou que fizeram uma alteração tão grandiosa assim, igual a Anitta, que mudou todo o rosto. Então, eu fico pensando também, né? Pensando a longo prazo, nessa questão de para onde a gente está caminhando, onde é que afeta também os homens heterossexuais e, sabe, assim, também o quanto que isso não é não um comportamento esperado, mas algo que afete diretamente públicos específicos, sabe? Sim, com certeza. E uma coisa que você colocou também, Beatriz, chama atenção como vira sempre uma negociação do limite do corpo, né? A gente vai naturalizando cada vez mais procedimentos que são, sim, muito invasivos, que são, sim, muito perigosos. E é o que você comentou, isso é muito direcionado para mulheres, com uma pressão estética muito, muito grande em cima disso, e todas as questões do envelhecimento. Mas para o homem, assim, para o homem médio, considerando, assim, homem aleatório, heterossexual, assim, do padrãozinho, o máximo que você vê de um marketing mais direcionado é implante de calvície. Acabou. Saca? Não tem grandes questões assim, do tipo, nossa, você não pode ficar um velho carcomido, enrugado, não tem isso, mas é uma coisa que, enquanto mulher, você ouve o tempo todo, em algum grau, saca? Isso está sempre presente de alguma maneira. Então, tem isso também, daqui a uns anos, vai ter esse tipo de... Vai ser possível estudar, eu imagino, como que isso afetou populações específicas, né? Como que isso, assim...
Eu me preocupo, por exemplo, nesse momento, como que vai ser daqui a uns anos os estudos sobre Ozempic, canetas emagrecedoras de forma geral, porque os resultados que o pessoal já vem mostrando, assim, de problemas no pâncreas e tudo mais, já é preocupante. Imagina daqui a um tempo com essas outras intervenções. E qual comentário tem aqui no chat? Sim, a noção de feminino como performance, Butler e Companhia Limitada também, né? Então, com certeza, está muito ligado a isso. É sempre um clima tranquilo, né, gente? Sempre um negócio que todo mundo fica. A gente termina quieto aqui, mas é porque está olhando para o nada, assim, repensando a vida. E até quanto tempo leva para a gente ser o cara das orelhas? Quanto tempo leva? Sabe o que eu acho engraçado naquela cena do cara das orelhas? É que o pessoal em volta tá tranquilo com o cara das orelhas, assim. Eles não estão muito nervosos. E aí, o que pra gente é uma imagem meio chocante, e aí vira a câmera e tá novamente o sol agachado. Reparem depois, quando vocês forem assistir o filme, quantas vezes as pessoas estão agachadas. Eu não reparei nisso. Elas estão agachadas. Eu reparei nessa hora. Na hora do navio, né, assim. que ele vai falar com o cara da polícia, o cara um dos dois tá sempre agachado também. Eles estão sempre agachados, assim. Depois eu li alguma coisa de que o Viggo Mortensen, ele fez isso mesmo, assim, de que o personagem dele não conseguia ficar muito tempo em pé, porque ele sentia muita dor e tal. Mas, assim, outros também acontece. A câmera tá aqui em cima, a pessoa tá agachada explicando alguma coisa. É constantemente isso. Meio condescendente, é isso. Eu estava folheando aqui o livro, daí eu achei também uma outra coisa que eu acho que conversa bastante com o filme. Tem um capítulo que ele chama, o Han, chama de Astúcia da Dor. E aí ele fala, a dor certamente faz parte das coisas que não desaparecem, que não é a premissa do filme, né? Mas ele diz, ela apenas muda sua forma de manifestação. Segundo ele, a dor vira sintoma, né? Ela se manifesta de uma outra forma. E aí eu fiquei pensando, porque tem uma outra parte do livro que o Han vai falar sobre o corpo hedonista. E eu acho que conversa demais com essa coisa assim, de tirar um certo gozo, não de sentir dor, mas talvez de provocar dor, de achar que está sentindo dor, né? Porque tem essa coisa do eu me corto só porque não dói, né? Então eu vou fingir que dói, talvez nessa farsa, sabe? Não sei para onde que vai isso, assim. Tem uma cena no filme que tem uma pessoa cortando o pé da outra, assim, com um machadinho, assim, que fica raspando, sabe? Igual aquele conto do pêndulo, assim, do poço. É muito bonito, assim. E aí fica fazendo um barulhinho. Eu não tava aguentando ouvir o barulho daquele negócio. E é uma coisa, assim, que eu vou até procurar depois dessa imagem, mas tem uma ferramenta aí no It que é igual àquela faquinha. Não sei se eles pegaram alguma coisa de referência. Olha só. Mas essa parte, assim, do corte e tudo mais, aparece algumas vezes do que o corte desperta na outra pessoa, né? Tipo, eu vi você sendo cortado, sendo aberto, e eu queria que você me cortasse daquela forma. Isso acontece algumas vezes, né? É curioso isso, assim, pensando também no Bataille, né? Não vem do tipo, nossa, eu também quero cortar, eu também quero abrir uma outra pessoa. Não, eu quero ser aberto, eu quero estar ali vulnerável, eu quero transgredir dessa forma. Eu achei curioso o jeito que isso foi alocado ali, sabe? Sim, tem um parágrafo aqui que ele fala sobre esse corpo hedonista. Ele diz, o corpo hedonista... Cadê? Na era pós-industrial e pós-heróica, eu acho que esse pós-heróica é uma referência ao Becker, né? Da negação da morte. O corpo não é nem posto avançado, nem meio de produção. O corpo hedonista que, sem relação com um fim mais elevado, apraz-se consigo mesmo e desfruta de si próprio, desenvolve, em oposição ao corpo disciplinado ali do Foucault, uma posição de recusa diante da dor. A ele, a dor aparece como inteiramente desprovida de sentido e de utilidade. E aí, pensando, né, que nesse
plot do filme, que as pessoas não sentem mais dor, ao invés delas irem viver, eu fiquei pensando agora, tipo, mano, ninguém sente dor, bora viver, bora ser feliz, bora viajar, bora, sei lá, vamos amar, vai ser massa. As pessoas Bora vão cair de moto e se ralar, qualquer coisa. né? Então, assim, não tem utilidade essa coisa do corte, né? Não tem, porque elas sentem dor, né? Mas então elas estão buscando ali aquele negócio, assim, e qual que é o sentido disso, sabe? Mas o que o Han tá falando não é em relação ao filme, é em relação a gente, né? Porque a gente tá anestesiado, a gente tá hipermedicado, né? A gente tá na Ritalina, na cafeína, na maconha, né? A gente tá na rede social, a gente tá... o que ele fala sobre essa coisa do paliativo é muito nesse sentido, né, de que a gente está evitando o desconforto, a gente está evitando a negatividade da vida, e com isso parece que tudo é possível e que a vida é muito da hora, só que não é, porque está todo mundo tendo crise existencial o tempo inteiro, né, uma morte existencial ali, que não é a morte concreta, né. Mariana? Eu só lembrei de mais um exemplo, assim, dessa questão da dor, né? Que também tem a ver com modificações corporais e tal. E também tem a ver com o que acho que foi a Ana que falou lá no começo sobre a ambientação do filme, né? Parecendo sempre algo clandestino, algo proibido, algo, né? Nesse sentido, assim. Há um tempo atrás, acho que foi esse ano até, eu vi uma notícia sobre um cara. Aí a Beatriz falou sobre, geralmente, a gente vê notícias sobre mulheres e tal, e aí me veio agora que essa notícia, essa única notícia que eu vi era sobre um homem, né? Eu não me lembro agora se ele passou mal ou se ele chegou até a morrer, não sei, não me lembro. Não quero espalhar fake news, então, né? Ele foi fazer uma grande tatuagem e aí ele foi anestesiado para fazer essa tatuagem. Vocês lembram disso? E aí já entra, já de novo pensando, né? Tipo, primeiro que assim, ele queria essa modificação, mas ele não queria passar pela dor, entre aspas, algumas pessoas dizem que sentem dor, outras dizem que não, mas aí, enfim, é um incômodo de qualquer forma, né? Porque está provocando ali uma ferida no teu corpo, né? É isso que a tatuagem é. E, inclusive, tenho várias, estou aqui no meu lugar de fala. Mas no sentido de que o tatuador, muito provavelmente, não tem a formação de alguém que poderia aplicar uma anestesia numa pessoa. Né? E aí tem toda a questão de que tu não pode tomar uma anestesia assim, vou fazer um negócio, vou tomar uma anestesia, tu tem que fazer exames para ver se não vai te dar, né, um problema e tudo mais. Então, também tem a ver, né, com isso tudo que a gente está falando. Eu quero passar por esse ritual de me modificar de alguma forma, mas eu não estou pronto para passar pela dor que isso me causa. E aí a dor física, nesse caso, mas eu acho que não só também, né, porque, enfim, acho que não dá para a gente separar a dor física da dor, tipo, psicológica, não sei se eu estou falando besteira, mas eu imagino que tem esse componente, assim, também, né? Aí eu lembrei agora, quando vocês estavam falando de mais esse exemplo, né? Tem algumas tribos, por exemplo, que vão fazer rituais de passagem, principalmente para meninas, nesse caso, né? Mas alguns têm com mulheres também. E os rituais, eles envolvem, às vezes, escarificação, né, que é cortar o corpo e tudo mais. E esses rituais, eles são feitos a partir de uma certa idade, né, dessas pessoas, para que eles saiam desse estado, saiam da infância para entrar na idade adulta, por exemplo. E é necessário que eles sobrevivam àquilo que está sendo infligido a eles. Aqui no Brasil tinha um que era, eu não lembro qual que era, a comunidade indígena, mas tinha que colocar a mão num saco de formiga, daquelas formigas que dói muito a ferrada, né? E fazia parte para você ser aceito ali em comunidade, que você sobrevivesse a esse ritual que era extremamente doloroso, né? Então, assim, quando a gente tira o elemento da dor, vira uma coisa que fica um pouco mais esvaziada de sentido, né? A própria origem, né, da coisa da tatuagem era também ritualística, né? Mas o ritual, ele só é ritual se ele tiver um significado atribuído para ele. Senão ele é só estética, né? É só uma coisa protocolar, uma performance. Vitória. Oi, gente. Não, eu só quero fazer um breve comentário
sobre essa questão ritualística de algumas etnias indígenas. Eu estudei isso brevemente na graduação, mas eu lembro do pessoal da antropologia falar que é uma coisa bem interessante, assim. E eu lembro especificamente sobre esse ritual das formigas, né? Só que agora eu não lembro qual etnia que faz isso. Mas, enfim, independente disso, a consideração é a mesma. Eu lembro que a gente estudou, né, que essa marcação, porque assim, fica as marcas, né, na pessoa, né, das picadas e tal, fica uma ferida mesmo, né? E isso simboliza, né, que a partir daquele momento, aquela pessoa tem outras obrigações dentro daquela sociedade, né? Por isso que é um ritual de passagem. Mas uma coisa interessante é que para nós, né, nós que fazemos parte da sociedade envolvente, né, os não indígenas, as nossas leis, elas estão no papel, né? Então a gente tem um código, uma constituição e tal. E para eles, as leis estão impressas no corpo, né? Porque a partir desse momento você tem novas obrigações, né? Assim, a grosso modo, né? E assim, não querendo vulgarizar a discussão, mas, por exemplo, a gente também tem códigos, né? Que vão de acordo com a nossa idade, né? Então, você tem lá o Estatuto da Criança, do Adolescente, depois você até uma certa idade, você se encaixa naquilo. Depois você se encaixa em outros estatutos, né? Em outras leis e tal. E para eles, né, a grosso modo, seria alguma coisa nesse sentido, mas com essa diferenciação de que as leis, as normas são impressas no corpo, né? E não no papel, como é o nosso caso. É mais narrativo, né, Vitória, do que impositivo, assim. Marcos? Aquela cena final do filme, achei tão simbólica o sol comendo o plástico. Eu fiquei pensando em algumas questões daquilo, porque diante de todas as formas que os personagens se relacionavam com os outros, parece que o que ele sentiu ali naquele momento foi uma coisa tão genuína, e o tempo todo no filme eu percebi que os personagens, eles vivem uma insatisfação, né, assim, e é algo que a gente pode pensar no sentido de que, e eu falo, tipo assim, eu fiquei vendo o filme muito numa ótica, pensando um pouco de psicanálise, né, que é a vertente que eu estudo bastante, mais exclusivamente a lacaniana, mas, assim, eu fiquei pensando muito essa coisa da insatisfação, da completude ali, né, de que eles estavam buscando ali com tudo aquilo, e que, de fato, naquele momento final, ele conseguiu se permitir que ele não é completo, e que essa satisfação plena, ela nunca vai existir, e talvez aceitar o próprio corpo ali naquele momento final, né, então, não sei exatamente, assim, se eu poderia falar uma aceitação, mas entender que aquele momento ali, ele percebeu como um ser humano, né, e que existe limitações, né? Então, eu gostei muito desse momento final por essa questão simbólica, assim, né? Da insatisfação, da percepção ali de que ele tá, que ele é um ser humano e de tudo aquilo, né, que tá ali junto. Então, achei bem legal aquele momento. Achei uma forma muito genuína dele demonstrar aquilo pela lágrima ali que escorreu, por aquele momento de tipo assim, poxa, eu não sou completo. Eu vou ter essa falta comigo, né, pro resto da minha vida. Então, é isso. Ou esse excesso, né, Marcos? Que ele estava produzindo o órgão loucamente ali. Sim. Brincadeirinha, mas realmente também eu gostei muito da forma como o filme acabou, assim, achei bem, bem legal. Parece que teve uma certa paz, assim, e ele aceitar a condição dele, né? Foi o único momento que ele comeu que ele, no filme inteiro, né, que ele não estava engasgando e tal, então teve esse... Na hora que ele aceita isso, ele, né, tem essa transcendência quase aí. O que mais, gente? Acho que a gente já vai se encerrando, se encaminhando para encerrar também, né? Mais alguma coisa, algum detalhe que a gente deixou passar?
aquelas justiceiras do filme lá, aquelas duas que matam a galera lá, pra mim não ficou muito claro, assim, o rolê delas, assim, porque elas mataram um lá na cadeira, depois matou o outro na escada, e aí eu tava vendo as duas, todo lugar que elas iam infiltradas, eu saía matando. Elas tinham 2 furadeiras e um sonho. Era isso. Foi o máximo de contexto que deram dessas queridas. Sim, o Cronenberg falou, não vou explicar, e é isso. É isso. Várias coisas ele Então, super vocês explicou, com essa né? falta. Esse ele Sei, era uma alucinação, era um delírio ali no meio, alguma coisa assim. completem aí, vocês. Elas são uma alegoria dos cálculos renais do Cronenberg, entendeu? É isso. Não. Igual O aquele Cronenberg, eu acho que meme. ele só pecou nesse filme porque ele não colocou a Kristen com ketchup na mão, né, pra remeter Crepúsculo ali, pra fazer o... Uhum. Nossa, tem uma hora que ela dá uma ajeitada no cabelo, que é tão bela suando a parte dela. Demais. Incrível. Sim. Ai, Pessoal, eu só ia completar. Desculpa, eu até interrompi o Marcos, que eu achei que ele deu uma cortada aqui, eu achei que ele já tinha terminado de falar. Mas em relação, né, ficou aberta a interpretação. Me lembrei daquele meme famoso do David Lynch, que é um outro senhor que amo muito. Ai, nossa. Você gostaria de elaborar sobre seu filme? Não, é sobre isso. Essa é a porque ele mensagem. fala que o Twin Peaks é o filme mais espiritual dele, né? Daí o entrevistador fala, por favor, elabore. Ele não. Inclusive, eu tava assistindo esses dias, só caso vocês queiram, né? Tem um canal no YouTube muito foda que os diretores de cinema entram num corredorzinho assim com vários DVDs e aí eles escolhem DVDs que são significativos para eles, né? Filmes que são significativos. E esses dias eles chamaram o Cronenberg e ele estava contando sobre ser amigo do Lynch, né? Que eles iam comer tipo pizza numa pizzariazinha assim de bairro, um negocinho assim, e as pessoas estavam nos comentários enlouquecidas, assim, imagina você entra numa pizzaria de bairro, encontra o Lynch com o Cronenberg comendo pizza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que sonho. Ou pesadelo. Ou pesadelo. Não, porque assim, eu já imaginei uma pizza brasileira na mão desse pessoal. Então, um frango com catupiry, eles amassando uma portuguesa, alguma coisa assim. Milho. Imagina. Milho, borda de catupiry, assim. Aqui eu Incrível. vou colocar no chat, caso vocês queiram ver depois, gente. É muito precioso. Ele fala de uns... Ele é muito eloquente, assim. Ele fala de uns filmes muito maravilhosos. Ele fala do Fellini, enfim. Quem gosta de cinema, assim, é muito bonitinho o jeito que ele escolhe. Enfim, tá aí o link, depois vocês veem se quiserem. E aí, acho que só para encerrar, tem um último trecho do Han, assim, que eu acho que vai amarrando aí também. Ele vai falar de morte também. Que é, assim, a última coisa que ele escreve no livro. Ele fala que a vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. Eu lembrei do que o Marcos estava falando, né? A vida que persegue e expulsa a dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor, antecipa-se a morte. Quem deseja eliminar toda dor também terá que acabar com a morte. Mas a vida sem morte e dor não é uma vida humana, mas sim morta-viva. O ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará possivelmente a imortalidade, mas ao custo de sua vida. Era para ter, né? Pedradas. Vamos ajustar a emenda, meninas, preparem. Vamos ajustar, vai ter muita coisa para ler do Han. A boa notícia é que a Ana já adiantou os leitores aí pra gente. Mas conversa muito com essa ideia, assim, a morte, essa liminaridade toda dela, essa era o que a gente estava conversando alguns encontros atrás sobre a questão de morte e monstruosidade, e o quanto que a gente tem que se questionar se o imortal continuaria sendo um humano, né? E aí, eu tinha falado sobre isso no contexto de pensar monstro mesmo, gente. Um vampiro, a partir do momento que ele é imortal, ele já não tem muita coisa humana nele mais, não. Mas, pensando também nessa ânsia que a gente tem, assim, de lutar contra a finitude o tempo todo, o Han, ele é muito pertinente nisso daí. Sim. Caso vocês queiram, né, fazer parte da nossa discussão, a gente vai se encontrar dia 28 para começar a ler Este Senhor.
E caso não queiram, leiam por conta também, não precisa fazer parte do grupo, mas se quiser, a gente vai ficar muito feliz, né? Sim, de portas abertas sempre. Sim. E também teremos outros cine debates por aí, né, Ana? Com certeza. Surgirão Já estou com o próximo na agulha para sugerir para vocês. Filme russo desgraçador, assim, de Nossa, meninos. Eu não assisti esse, mas assim, eu lembro de você me falando e eu pensando em depressão profunda. Eu Esse daí vai pesar o contei rolê. para as meninas do grupo, assim, mas esse filme que eu quero que a gente veja, vou ver se eu convenço vocês. Ele é um filme que eu terminei de assistir e depois de uns 10 segundos eu comecei a chorar copiosamente. Eu devo ter passado meia hora chorando de soluçar, assim. Que demorou para cair, assim, mas quando caiu, assim, parecia que algo em mim tinha morrido. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Tipo, e eu nunca recuperei o que morreu, porque morreu mesmo. O nome dele é... Vou falar? Vou falar. O nome dele é O Segundo Círculo. É um filme... Segundo Círculo? Segundo Círculo. É um filme russo. Eu acho que vai conversar bastante com o que a gente tem debatido no grupo. Ana, eu acho que assim, a gente precisa montar uma playlist depois de, sei lá, como regular as vibes pós encontro do grupo, pós-filme, assim, sei lá, vídeo de gatinho, desenho animado, qualquer coisa que tenha, assim, sabe? Eu sempre assisto 10 episódios de Friends, ajuda bastante a regular. Friends. Peppa Pig. Sim. Ou qualquer coisa, a gente faz um grupo terapêutico também depois. É isso, gente. Pessoal, vocês se incomodam de abrir a câmera, quem puder, pra gente tirar uma fotinha? Todo mundo ajeitando cabelinho. Elita não consegue, tudo bem, mas eu vou tirar foto assim mesmo, tudo bem pra você? Tá, joia. Então façam as carinhas mais lindas. Peraí. Tirei? Peraí. Ai, gente, a tecnologia tá me falhando hoje. Mas eu acho que eu consegui. Deixa eu tirar uma com o celular só pra garantir, porque hoje eu tô meio tia do Zap, assim, sabe? Já. Vamos lá. Acho que é isso então, né, pessoal? Vocês gostaram do encontro de hoje? Sim, muito bom, gente. Valeu por recomendar o filme, Beatriz. Muito bom. É isso. Para depois, pós-depressão do encontro, a gente pode ir na pegada capitalista assistir The Office. Sim, também. Eu vou assistir ou Superstore ou Brooklyn Nine-Nine. Um desses dois eu vou assistir. É ótimo. Eu amo os dois, eu vou assistir qualquer um dos dois, que é ótimo. Sim, vamos fazer o que for possível aí para dar uma manejada nessa crise existencial, né? Abraçar gatinho, né? Comer um trem gostoso. Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês encontrem a gente, quem não é do grupo, né? Encontrem a gente no novo momento aí. A gente vai mantendo vocês atualizados dos projetos. E, meninas, a gente se vê no próximo encontro para falar do RAM. Tá bom? Não que eu não tenha já enfiado ele na goela de vocês. A doutrinação do RAM, ela é vigente com a Ana. Sim. Gente, obrigada pela presença de vocês mesmo. Quem quiser entrar no grupo também, a gente está sempre de portas abertas, é sempre muito bom contar com novas pessoas. E seguimos também contato nos novos projetos e debates que forem surgindo por aí. Tá, joia?